Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 30 de abril de 2024, estamos mais um dia, o terceiro dia da nossa campanha da restauração pela família. Vamos fazer a nossa oração baseada no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze isso: primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabava, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Rimande rebas, remande rebas. Ribose, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus falou com o seu servo Elias para ir a Sarepta, Rima em Sidom, procurar uma viúva para que o sustentasse. E olha como é que Deus trabalha. Essa viúva não tinha comida na sua casa. Essa viúva estava a passar por um momento de carência, mas é exatamente ela que Deus escolheu para servir o profeta. Com certeza tinha muita gente abastada. Com certeza tinha muita gente com posses. Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus queria abençoar essa viúva. Deus queria alcançar essa viúva por causa da necessidade financeira que ela passava. Então enviou o seu profeta até a casa da viúva para que a viúva o servisse. Muitas das vezes, parece loucura como as coisas acontecem, mas é Deus trabalhando para nos abençoar. É Deus trabalhando para transformar as nossas vidas. Vamos pensar. Uma mulher que só tinha um bocadinho de farinha e um bocadinho de azeite. Chega um homem de Deus desconhecido e pede comida. E ela ainda diz: Senhor, eu só tenho um bolo. Eu só tenho senão um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite. Rima para fazer para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Se ela falou de morte, é porque eles estavam a passar por um momento de muita carência. Era a última comida. Iriam morrer de fome a qualquer momento. Mas é exatamente aí onde Deus mandou. Deus, ele não vê como homem. Deus, ele não trabalha como homem. Talvez Deus pediu alguma coisa de ti e você não entende, mas como é que Deus vai pedir justamente de mim? Eu que não tenho isso, não tenho aquilo, não posso isso, estou a passar por isso. Sem você perceber que é a oportunidade que Deus quer usar para transformar a tua vida. Deus, ele tem os seus protocolos. Deus tem a sua maneira de trabalhar que excede o nosso entendimento. E o homem de Deus foi e pediu para que a viúva fizesse, preparasse o alimento, e a viúva obedeceu. E ele prometeu
que a farinha da panela não se acabaria e o azeite da botija não faltaria. Deus entrou em providência nessa casa. Deus entrou em providência nessa família. Irmãos, no contexto bíblico em que nós lemos, as mulheres viúvas eram muito vulneráveis, porque o homem representa a segurança, a proteção, muito mais nesse tempo, nesse contexto. As mulheres viúvas passavam necessidade, eram abandonadas, subjugadas, subestimadas, sem valor algum. Essa mulher passava por um momento difícil, não tinha um marido, não tinha um esposo para ajudá-la, para sustentá-la. E Deus viu o sofrimento da viúva. Deus se compadeceu pela viúva e enviou o seu profeta que multiplicou o alimento. Deus também tem visto as dificuldades financeiras que o seu povo tem passado, tem vivido. Para muitos falta o alimento, para muitos falta outras necessidades importantes. Deus, Ele pode restaurar as finanças da família. Essa mulher declarou: nós vamos comer e depois vamos morrer. Era uma família em crise, em crise financeira, mas quando o homem de Deus entrou na casa, tudo foi transformado. Porque o Espírito de Deus estava com ele. Onde entra Deus, onde há o Espírito de Deus, a transformação e libertação. O homem de Deus trouxe a graça para a casa dessa mulher, dessa viúva. Deus também trará graça para dentro da nossa casa. Os problemas financeiros são um dos principais motivos para brigas, divórcios, destruição da família, alcoolismo. É uma porta para vários males entrarem. Os problemas nas finanças são uma porta muito grande onde o diabo tem entrado para destruir os lares e as famílias. Estatisticamente falando, um dos principais motivos de divórcio são problemas financeiros. Por isso é que o diabo entra tentando roubar as finanças, roubando, secando, com o propósito de destruir a família, de trazer brigas, contendas, discórdias. Deus é o Deus da provisão financeira. Muitos estão debaixo de jugo, jugos do maligno, não prosperam, não porque não querem prosperar, mas porque não conseguem, têm lutado, têm batalhado, mas as portas não se abrem, porque existe um poder bloqueando, neutralizando, impedindo, porque existe a mão do inimigo, mas o nosso Deus vai entrar em providência. O seu anjo vai entrar dentro da nossa casa nessa noite, conforme entrou o servo de Deus. E haverá provisão. Eu digo sempre que nem todos nasceram para ser bilionários, milionários, mas com certeza a vontade de Deus é que não falte o alimento, não falte as necessidades básicas e fundamentais para a família dos crentes.
Rimande, não é vontade de Deus que você não tenha alimento para os teus filhos. Não é a vontade de Deus que você não tenha como pagar a formação dos teus filhos, que você não tenha casa própria. Arriba, que você viva endividado. Arriba, Deus tem o melhor para nós. E nós vamos clamar para que Deus venha restaurar as finanças. Arriba, a vida financeira, abrir portas de emprego, porta de oportunidade. Arriba, se remande, rebas. Rimande, que rebo, Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és bom. Arriba, tu és maravilhoso, Deus, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Pai, a tua misericórdia é de geração em geração. Rimande, te rendemos honras, glórias e louvores. Oh Deus, se estamos aqui até hoje, Pai, não é pela nossa força. Rimande, não é pela nossa sabedoria, é pelo teu Espírito Santo, é pela tua graça. Arriba, Deus, porque muitas das vezes tem faltado forças. Arriba, tem faltado ânimo. Arriba, mas o Senhor todos os dias nos levanta. O Senhor todos os dias nos renova. O Senhor todos os dias nos fortalece. E nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Rimande, bendito é o que vem. Em nome do Senhor, hosana nas alturas. Graças te damos, ó Deus. Rimande, Pai, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Porque tu és o Deus da nossa vida. Porque tu és o Deus da nossa salvação. E o Senhor declarou na sua palavra que se confessarmos os nossos pecados, rimande, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar, arriba e nos purificar de toda a injustiça. Ó Deus, nessa noite, perdoe os nossos pecados. Perdoe, ó Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Rimande, visita-nos, ó Deus, com a tua santa e bendita misericórdia. Rimande, tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da nossa vida. Riba, remande, ó Pai, lave, Deus, a nossa casa e a nossa família com teu precioso sangue. E remova, Deus, os pecados, iniquidades e transgressões. Fecha, Deus, todas as brechas. Fecha, Deus, todas as portas. Arriba abertas, ó Deus, por causa do nosso pecado e da nossa iniquidade, no poderoso nome de Jesus. Rimande, ó Pai, tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa salvação, aquele que nos livra, que nos guarda. Arriba, aquele que nos protege, aquele que trabalha pelas nossas vidas, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nossa liberdade. Arriba, para a restauração das nossas vidas. Rimande, nós clamamos a esse Deus, ao Deus provedor, ao Deus que ouve a oração do seu povo. Rimande, ó Deus, entra dentro da nossa casa. Ó Deus, entra dentro da nossa família. Rimande e repreenda, ó Deus, todos os poderes malignos, todos os poderes satânicos, trabalhando contra a nossa vida financeira. Rimande, contra Deus, os nossos projetos, contra os nossos negócios, contra os nossos planos. Arriba, se remande, arriba, repreenda, Deus, a miséria. Arriba, repreenda, Deus, a pobreza. Repreenda o desemprego, as dívidas.
Ó Deus, que toda a semente do inferno plantada dentro da nossa casa e da nossa família seja arrancada e lançada fora. Rimande, lança fora, ó Deus. Riba, frustra os planos dos nossos adversários. Riba, se que riba, frustra, ó Deus, os planos dos nossos inimigos que pelejam de dia e de noite. Riba, para impedir o avanço. Riba, para impedir o progresso, o crescimento. Ó Deus, a tua palavra diz: clame a mim e responder-te-ei. Rimande, nós clamamos, Deus, nessa noite. Visita, Deus, as finanças do teu povo. Riba, Deus, o teu salmista Davi declarou: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo sendo envergonhado. Riba, nem a sua descendência mendigar o pão. Ó Deus, a tua palavra é verdadeira. Riba, não permita, ó Deus, que os teus filhos sejam envergonhados, nem que mendiguem o pão. Rimante, do suor do teu rosto comerás. Assim diz a tua palavra, ó Deus, que possamos comer do suor do nosso rosto. Riba, que tudo aquilo que atrapalha, rimante, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que limita seja quebrado nessa noite. Rimante, quebra as correntes. Quebra, Deus, as muralhas. Quebra, Deus, as fortalezas. Todos os pactos das trevas, realizados para destruir as nossas finanças. Rimande, seja quebrado esse pacto. O sangue de Jesus nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Os pactos sejam quebrados agora. Rimande, as palavras de maldição declaradas sejam aniquiladas agora. Riba, nós somos abençoados, nós somos bem-aventurados e nós viveremos as promessas do Senhor. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Riba, bendito seremos na cidade, bendito seremos no campo, bendito será o nosso fruto. Riba, o nosso cesto e a nossa amassadeira. Essa é a promessa do Senhor para todos aqueles que obedecem a sua palavra. Nós não aceitamos a miséria. Riba, não aceitamos o fracasso, não aceitamos a derrota, a falência, porque o nosso Deus fez uma promessa. E seremos cabeça e não cauda, estaremos em cima e não embaixo. Todos os poderes malignos, todos os poderes diabólicos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados trabalhando contra as nossas vidas. Ó Deus, quebra esses poderes, porque nós não temos parte com as trevas. Riba, nós somos de Jesus, nós somos livres pela graça e pelo sangue. Rimande, rebas. Riba, nós somos livres, ó Deus. Rimande, que reba. Não há, riba, prisão, cadeias que resistam ao poder de Deus e ao nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus quebra cadeias. Riba, o nome do Senhor Jesus quebra correntes. O nome do Senhor Jesus quebra fortalezas. Riba, ó Deus, quebra essas cadeias, quebra essas correntes e fortalezas sobre as nossas finanças. E Deus começa a abrir as portas, porta de emprego, riba, porta de crescimento financeiro, rimande, porta, Deus, de oportunidades e alianças. Ó Deus, envia aqueles que o Senhor destinou, riba, como nossos ajudadores,
aqueles que vão abrir portas, arriba, aqueles que vão nos abençoar, ó Deus, aqueles que vão nos ajudar a concretizar os nossos sonhos. Ó Deus, se existe uma barreira entre nós, se existe uma muralha entre nós, quebra essas barreiras e muralhas. Rimando e traga auxílio, ó Deus. Traga o suporte, conforme o Senhor enviou o seu profeta na casa da viúva. Envia também os teus anjos, para nos abençoar nessa noite. Ó Pai, que não falte alimento na nossa mesa, que não falte o sustento na nossa mesa. Ó Deus, levanta esse negócio falido, essa empresa falida. Repreendo, ó Deus, todo espírito devorador que tem devorado as finanças do teu povo. Que a ação do espírito devorador sobre a vida do teu povo, sobre a casa, caia por terra agora. Seja aniquilado agora pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Pai, faça ao teu povo crescer. Faça ao teu povo florescer como a palmeira, como diz a tua palavra, que o justo florescerá como a palmeira. E exalta o teu nome, glorifica o teu nome, restaura finanças, ó Deus, restaura projetos e planos, empresas e negócios, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, que o Senhor guarde-nos nessa noite. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar no poderoso nome de Jesus. Guarda-nos como a menina dos teus olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.